Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, você que está chegando agora, muito obrigado por deixar entrar na sua casa. E aos nossos já aqui, que já estão inscritos no canal e tudo mais, muito obrigado pela sua perseverança aqui no nosso estudo. Também, como sempre faço, deixo aqui meu agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal, vocês que de maneira informal, anônima, fazem a contribuição com o nosso canal. O canal se mantém através de vocês, tá bom? Então, muito obrigado. E você que está assistindo, partilhe à vontade, coloca no seu grupo de estudo catequético, no seu grupo de amigos, faça com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. E gente boa, vocês vão gostar demais. Tenho certeza que vocês vão amar a lição de hoje, porque é um entendimento profundo da história da festa pascal. Essa história que foi se moldando, se construindo, e de cada uma das tradições ela formou o seu espírito. Então, a história da festa pascal é a temática dessa nossa 16ª lição. Muita atenção, busquem depois nas notas, aqui vai ter o material, aqui no link aqui do vídeo vocês vão ter o material dessa aula. Olhem as notas, olhem a bibliografia, muito, muito boa o conteúdo e o entendimento que nós devemos ter sobre a festa da Páscoa. Então, a festa da Páscoa é o ponto de partida para a gente entender a evolução da Páscoa. Quando tivermos esclarecido de fato a história dessa festa, nós vamos poder ler os capítulos do Êxodo que falam sobre ela. E nós vamos encontrar várias passagens, elementos que explicam a história dessa evolução. Bom, primeiro, a festa dos pastores. Esta é a festa original. Notamos que quando nós estamos lendo as lições, Moisés ele costuma repetir ao faraó um pedido de liberdade. Liberdade para quê? Para ir ao deserto celebrar uma festa. Êxodo 5, 1 e 3, nós vamos ver isso. É uma festa em que os israelitas já celebravam. Eles estão habituados a celebrar, a pedir licença para repetir essa celebração no deserto. Essa celebração não deve ser feita dentro da cidade. Essa celebração tem um lugar específico para acontecer. Por quê? Porque os ritos que ali vão ser celebrados, eles requerem este cuidado, requerem este afastamento, requerem esta disponibilidade. 3 dias de caminhada. Conferir Êxodo 8, 23. Evidentemente, eles já sabem para onde ir. É uma festa corriqueira para eles. Eles conhecem esse lugar. Talvez um santuário tradicional, onde que eles, ano a ano, costumavam peregrinar para celebrar essa festa. Certamente, eles observaram essas práticas rituais muito tempo antes desta lei opressor tomar controle das suas vidas. Porém, neste ano, o faraó os impede de celebrar o seu culto. Esse confronto que vai acontecer entre os hebreus e os egípcios se dá exatamente quando o faraó não permite que esse grupo de trabalhadores, semitas, que já perderam tudo, perderam seus rebanhos, perderam suas casas, perderam a única coisa que eles têm é a sua força de serviço e estão reduzidos à escravidão. A única coisa que eles têm dignidade é poder celebrar a memória de seus ancestrais, de participar dos ritos que vão dar força à sua antiga profissão de pastores. Eles querem celebrar a sua festa. Esse é o ponto de partida, esse é o contexto inicial. A festa que os judeus querem celebrar no deserto é a festa da Páscoa. Esse é o primeiro núcleo da nossa história. É uma festa, portanto, que já existe como um evento do Êxodo. Já é celebrado há anos, talvez séculos, por várias gerações. É herança dos patriarcas. Quando é que ela acontece? No período da lua cheia, no início da primavera. É uma festa típica de pastores. É uma festa típica da cultura pastoril, ligada à movimentação do gado, ao ciclo anual da troca de pastagens, quando o deserto, imediatamente após as grandes e abundantes chuvas do último período de inverno, começa a florescer. Então, os pastores eles mudam de pasto, eles começam aquilo que
se diz assim no linguagem técnica, transumância. É um fenômeno que existe até hoje, é conhecido entre nós. O momento da transumância é a saída dos rebanhos que estão guardados para o caminho. É decisivo porque esta movimentação, essa transumância põe em risco a saúde do rebanho, portanto, a saúde de todo um ciclo de vida de uma comunidade. Porque eles partem para o desconhecido. Os pastores não sabem o que vão encontrar pelo caminho. Eles não sabem o que vão encontrar nos pastos, se vão encontrar pastos. Então, sair do lugar onde se passou o inverno sempre significa deixar um ambiente seguro, controlado e ir em direção ao desconhecido. E aí nós vamos lá para as palavras do livro do Gênesis. Sai da tua terra e vai para um lugar onde eu te indicarei. É um vínculo com o passado, é um vínculo com a cultura religiosa deste povo. Além disso, a primavera é um período em que os animais dão luz. Portanto, o perigo desses animais que dão a luz e não tem o ambiente específico é um perigo da esterilidade, de doenças para o gado, de entregas que não vão dar certo, de nascimentos que não vão ocorrer. É um momento decisivo dentro do ciclo anual do pastor, porque se der errado agora, no inverno nós não teremos a força para ter a paz. E isso repercute sobre a vida daquela família, a vida daquele grupo, da tribo, porque todos vão se sentir prejudicados de maneira séria. O antigo pastor, então, ele vive profundamente em harmonia com essa natureza. E na cabeça deste pastor, deste momento histórico, existe uma ideia mágica de todas as forças que regulam os fenômenos naturais. Por isso, os ritos vêm como o esforço desse pastor em tentar ajudar o desenvolvimento para que esta fase difícil seja passada da maneira mais feliz possível. Então, essa festa da primavera, portanto, está ligada à mudança de pastagem, à geração de novos rebanhos, o nascimento de novos filhotes. É uma festa que é difundida e conhecida em todas as culturas pastoris da época. Ainda hoje está presente em muitas tribos de pastores orientais, nômades. Essa festa da primavera, ela tem um papel muito importante. E aí, nós temos um outro dado. O papel da lua nesses festivais é muito importante porque a lua cheia é sempre um momento particular, significativo. A lua cheia da primavera, em particular, é grande à noite. Ela é brilhante, é aquela lua cheia. No deserto é uma noite clara, onde as cores ficam mais bonitas, os reflexos prateados, as barracas, os rebanhos, as palmeiras, o cheiro das flores que surgiram com a primavera. E aí, tudo está certo, mas existe alguma coisa que está escondida nesta penumbra. E aí, nós temos o segundo ponto dessa celebração. O demônio exterminador, o espírito exterminador. O espírito exterminador é a prefiguração daquilo que pode dar errado. Nesta noite fabulosa, brilhante, todo o clã realizou um rito antigo que os historiadores chamam de apotropaico. É um rito de redenção. Um rito, ou seja, para afastar este mal que está escondido, que está camuflado, reproduzindo simbolicamente esse mal que eles querem evitar. Ou seja, este rito visa remover todos os elementos negativos que são assustadores, que são incontroláveis. Essas forças da natureza foram personificadas num demônio, num espírito maligno, chamado de Maskit, traduzido como exterminador. A partir de algumas tradições lendárias também, foi possível reconstruir esse espírito exterminador, retratado como um ser coxo, que manca, né? Imaginando o gado que manca, ou esse espírito que manca entre o gado, e mancando extermina, mata os rebanhos, pisoteia os rebanhos. Esse demônio é considerado portador também da peste, é o assassino do gado, dos filhotes. Esse espírito maligno não deixava que os bons pastos fossem encontrados, porque ele mancava, ele esmagava os pastos.
E aí nós temos uma celebração que quer fazer uma troca, que quer fazer, digamos assim, satisfazer este demônio manco. É o rito do cordeiro. Então, nesta grande noite de lua cheia, o clã dos pastores celebra a festa solene para evitar os danos de Masquite. Um cordeiro é morto como vítima para o exterminador, para que ele se satisfizesse apenas com isso, sem matar os outros. É uma troca. O sangue desse cordeiro sacrificado é colocado em estacas, marcas, tendas, para que fosse reconhecido e afastasse a força do mal. Entendem por que os israelitas têm que deixar a cidade para celebrar a 3 dias de caminhada? Por quê? Porque naquela noite Masquite passa. Aquela noite o exterminador vem para causar mal. Ele vem para pegar a sua parte. O cordeiro é sacrificado e o sangue é colocado nas estacas, nas tendas. Por isso que naquela noite em que o anjo exterminador passou no Egito, o cordeiro foi sacrificado, foi assado, foi comido com ervas, com pães de forma, e o sangue foi colocado nos umbrais das portas para marcar. Aquela celebração celebrada ano a ano, agora saiu do seu ritmo. Ela vai ser celebrada dentro da cidade, dentro do Egito, em meio ao povo egípcio, que não sabe, não acredita, mas nem por isso está protegido desta força. Então, o cordeiro, ele é assado, depois de sacrificado, cozido, a forma única conhecida pelos nômades, ou seja, é um momento de reintegração da sua história. Ele é assado. E junto com este cordeiro é feito um pão sem fermento, uma focaccia, como dizem os italianos. No deserto não há fermento, então não tem como preparar esse pão. Um pão que vai para a jornada de 3 dias, eles amassam o pão, colocam o pão, não vai estragar porque não tem fermento, e quando chegam, eles usam este pão para celebrar e comer junto com o cordeiro. Os pães ázimos eram acompanhados para acentuar o sabor, porque eles não tinham fermento, então era farinha assada, com ervas silvestres coletadas no deserto. Não são cultivadas. Elas brotaram, elas fazem parte da renovação, o próprio deserto. Então, de certa maneira, também o pastor se alimenta do deserto. Então, o grupo de judeus oprimidos no Egito queria, portanto, celebrar esse rito de acordo com seus hábitos como pastores, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como os patriarcas. Era a única coisa que eles tinham, o seu vínculo com a sua história, com a promessa, com a graça, e que naquele momento específico não tinham. Eles tinham, de fato, entrado no Egito com seus rebanhos, permanecido como pastores, e agora estavam forçados a se tornar pedreiros, estavam forçados a se tornar artesãos. O hebreu tem uma palavra muito, muito específica para isso, tornar-se maçons. Eles queriam ir para o deserto para religar-se com a sua história, para cumprir o festival anual da primavera. Para quê? Para manter tudo em ordem, para poder prosperar. Mas naquele ano, isso foi proibido. Os eventos catastróficos que aconteceram, eles são culpa de alguém que não respeitou esse rito, não respeitou este tempo de renovação. Então, é um sinal de Deus, tudo o que aconteceu, a catástrofe que aconteceu entre os egípcios, que ele realmente queria a celebração daquela festa. Enquanto o Egito ficou chocado com as mortes dos primogênitos, naquela noite de lua cheia, após celebrar a Páscoa, o rito do Cordeiro, o grupo de Moisés, daqueles que não tinham mais nada para perder, aproveitou a situação e fugiu. Ao longo dos séculos, recordaram a libertação que tinha começado precisamente na noite de Páscoa, na noite de renovação, na noite da passagem. E aí nós temos a palavra Páscoa. O nome Páscoa, na nossa língua portuguesa, em italiano, em romeno, deriva diretamente do latim pascar,
que que é também uma herança da Páscoa grega, e que tem as suas origens na Peshá hebraica. O nome desse festival, herdado do hebraico, Pascá, ou Peshá, em várias línguas tem várias conotações. Uma e outra se combinam. Em hebraico, o termo Peshá está ligado ao verbo Peshá. No entanto, alguns estudiosos da etimologia dizem que esta é uma palavra que tem origem mais antiga, talvez acadiana, síria, babilônica, e que vem do conceito de tornar propício, tornar benevolente ou apaziguar. O nome, então, ele indicaria o significado propiciatório desta celebração do apotropaico, que é a celebração propiciatória, ou seja, de afugentar o mal, de dar a parte do exterminador, de apaziguar, de acalmar aquela força da natureza. Outros historiadores também vão dizer que ela tem uma origem na própria língua egípcia, que significa golpe, espancamento. Estaria ligado a esse evento onde a manifestação das pragas espanca, derruba, golpeia o Egito. Então essas etimologias, elas são improváveis, mas elas têm um quê que dá várias nuances de interpretação. É apropriado representar a interpretação tradicional. A Páscoa e o nome Peshá, a raiz Pessá, a língua hebraica, significa mancar. Provavelmente lembra a imagem daquele demônio coxo, né, que indica aquele andar oscilante, vacilante. E tem vários textos, principalmente Reis, onde vai ligar esse significado aos rituais dos profetas de Baal que estavam mancando ao redor, fazendo um ritual mancando ao redor do altar. 1 Reis 18, 21, para quem quiser conferir. Essa expressão também ela pode ser interpretada como pulou, ou seja, pulou, mas não no sentido de pular fisicamente, mas de poupar. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Poupar, quando o professor chamava os alunos, ele ia lá, pegava a lista de chamada. Antônio, quanto é 2 mais 2? Beatriz, quanto é 3 mais 3? Carlos, quanto é 4 mais 4? Aí o Décio estava lá preocupado e ele ia para o Fábio. Ele pulou o Décio. Então ele poupou o Décio. Então, nos textos bíblicos que estão no livro do Êxodo, Peshá 3 vezes, no capítulo 12, 13, 12, 13, 12, 23, 12, 27, os 3 versículos eles pretendem mostrar que Deus poupou. Deus passou além. Não feriu a casa dos israelitas porque estava marcada, feriu a casa dos egípcios. Então a Páscoa é a passagem de Deus. Deus passa além das casas de Israel, ou seja, ele vai além. Ele poupa elas e não as atinge. Em inglês, além do termo Easter, né, de origem celta, existe também a festa da primavera, o termo é Passover, que significa precisamente passar por cima, que é uma tradução perfeita do Peshá hebraico. Então, a ligação com a história que nós temos aqui, ela é muito importante. Desde aquela noite em que eles fugiram, os israelitas continuaram a celebrar no deserto. Depois, em Canaã, eles continuaram a celebrar esta festa pascal, típica dos pastores, todos os anos na lua cheia na primavera. Mas a partir daquele ano, eles não mais repetiram um rito antigo ligado ao ciclo da natureza para afugentar o exterminador do rebanho. Mas esta festa assumiu um valor histórico, porque significava, porque está ligada ao evento de libertação. Celebrar a Páscoa, então, para os israelitas, a partir daquele ano, é recordar a passagem de Deus em sua história. É recordar a intervenção de Deus que os libertou. A festa, ela nasceu intimamente ligada a um ciclo natural
É historicizada e torna-se uma festa histórica, que lembra um fato histórico. Não mais um rito da natureza, mas um rito da história. Um ritual que lembra o evento histórico que Deus desempenhou o papel fundamental na libertação do seu povo. E aí, nós vamos ver que mais itens vão ser agregados à festa dos antigos pastores. A festa histórica da passagem de Deus que intervém na história. Quando os filhos de Israel vão para a terra de Canaã, passam a viver entre os povos agrícolas que habitavam aquele território. Aos poucos, esses pastores, após o povoamento, tornaram-se também agricultores e vão assimilando a cultura, as tradições, os hábitos do povo de Canaã. E assim, eles viram que esses povos também celebravam a Páscoa. Eles também tinham a sua celebração no período primaveril, em que se fazia uma festa agrícola, típica dos habitantes cananeus, que era a festa do Mazot, ou seja, a festa do pão sem gosto, dos pães insípidos. O nome desses pães era maçá, eles eram traduzidos para o grego azima, ou seja, sem fermento. Em italiano, em português, também tem essa conotação, o pão ázimo, ou seja, o pão sem fermento. E onde é que o fermento tem a sua importância? A festa do pão ázimo, para essas culturas tipicamente agrícolas, na tradição cananeia, é uma festa que dura uma semana. Ela é caracterizada pelo fato de comer esse pão assado, essa focaccia, como dizem os italianos, sem fermento. Em hebraico, o verbo masá significa não ter gosto. Então, esse pão não tem gosto nenhum. É um pão sem sabor. Então, na primavera, eles fazem uma celebração. Esse ritual também tem um valor antigo e religioso. Está ligado como a festa da Páscoa dos pastores, a festa da Páscoa dos agricultores, também está ligado a um ciclo natural, que para eles é importantíssimo, a festa do fermento. O fermento é fundamental para fazer as massas. Esses camponeses que produzem grãos, que produzem os seus alimentos plantados na terra, eles precisam do fermento para processar esses grãos. Os camponeses, eles vivem no mesmo lugar, eles têm um forno, e os pastores geralmente usam o pão sem fermento, mas os agricultores não. O fermento para esses homens ele é muito precioso. Por quê? Porque ele ajuda a processar os grãos, a processar os cereais. Mas não tem padaria em todas as esquinas. Eles precisam produzir o seu próprio pão. Em vez disso, esses homens, eles precisam do fermento por causa disso, porque eles não vão comprar de outro, eles têm que produzir o seu próprio pão. Então, a dona de casa, ela vai amassar a farinha com fermento para fazer o pão, e em seguida ela guarda um pouco da massa e a conserva como fermento para a próxima massa. E aí tem um ciclo. Quando eles têm que fazer o pão novamente, ele pega aquele miolo fermentado e adiciona uma farinha e amassa e faz outro pão. Somente nesta celebração da lua cheia da primavera, começa a colheita da cevada. O primeiro cereal que amadurece e pode ser colhido. O ciclo da levedura se interrompe. A cultura dos camponeses quer criar um desprendimento simbólico. E esse desprendimento é marcado por esses 7 dias, que é a duração da lua, da fase da lua cheia, e todo o pão velho será consumido. A massa velha será consumida. Nada de fermento velho será deixado. E a família adquire um novo após esses 7 dias rituais de pães ázimos. É uma nova massa, iniciada uma nova porção de fermento. E isso durará mais um ano. Durante 7 dias, portanto, os camponeses de Canaã, eles vão comer sem fermento. São 7 dias de pães que não têm sabor. E essa levedura, ela tem um simbolismo de fermentação, ou seja, de preparação, de corrupção. Ou seja, tem um aspecto negativo que consiste em que as enzimas que servem para a fermentação, elas estão ligadas no ciclo da vida. Para que haja uma nova fermentação, tem que começar do zero. E os antigos
provavelmente obtinham essa levedura de excrementos ou de urina. E no ciclo dessas estações da natureza, esse gesto ritual ele é muito importante porque era a purificação do homem para que o fermento fosse puro. Então, o fermento não era usado naqueles 7 dias para gerar um novo fermento. É sim uma ideia arcaica, mas é uma ideia que é muito importante depois religiosa e teologicamente. É a ideia de pureza. É um ritual que nos prepara, que nos enfatiza a separação entre o velho e o novo. E atesta a consciência de que esses povos tinham de que é necessário de tempos em tempos uma purificação para que a natureza se purifique. Como é que esses dois festivais, o dos pastores e o dos agricultores, se uniu? Os pastores israelitas, eles se tornaram agricultores e combinaram a celebração da Páscoa com o cordeiro, com a observância da semana do pão ázimo dos agricultores. Por outro lado, eles lembram bem que os pais sempre haviam comido pão ázimo. Então, para eles é apenas a valorização de algo que os pais já viviam. Com essa diferença que os pastores comiam o ano inteiro, enquanto os camponeses só naquela semana particular. E as duas celebrações elas coincidem. A festa judaica da Páscoa começou, então, a aumentar os elementos básicos. E aí nós temos o pão ázimo, que foi incluído no ritual do cordeiro, que já tinha o pão ázimo como parte integrante. E aí vem a ligação com a história. Ou seja, a ligação com a história. A festa foi celebrada, foi atualizada, ela se libertou desse ciclo natural e se tornou uma memória histórica. Assim, o pão ázimo deixou de ser o símbolo do sagrado ligado à renovação, ao ciclo natural do fermento, e tornou-se sinal de memória da pressa, daquela noite fatídica da fuga apressada que o Senhor concedera aos israelitas a liberdade. Naquela noite eles não comeram um pão fermentado, eles amassaram o pão porque eles iam fugir. A explicação histórica mencionada nós vamos encontrar em Êxodo 12, 17 e 39 e Êxodo 13, 8. A explicação mais clara encontra-se também no livro do Deuteronômio, que nós ainda não estudamos. E no livro do Deuteronômio é o seguinte: não comerás pão fermentado. Por 7 dias comerás pães ázimos, pão da aflição, porque saístes apressadamente do Egito. Assim, durante todo o tempo de vossa vida vos lembrareis do dia em que deixaste a terra do Egito. Deuteronômio 16:3. E o mesmo elemento agrícola agora é assimilado e historicizado. Da mesma maneira que o cordeiro, a passagem foi agregada como um fato histórico para lembrar a passagem de Deus na história de Israel, o pão sem fermento vai lembrar a saída. E aí nós temos a consagração do primogênito, que é um outro item. Outro elemento muito importante, independente das tradições pascais, das festas da primavera, que, no entanto, tem sido ligado às normas pascais no livro do Êxodo, é a consagração dos primogênitos. Era uma prática religiosa difundida no Antigo Oriente, oferecer a Deus o que é primeiro, isto é, a oferta das primícias. Deus é oferecido a primeira colheita, a primeira porção de trigo, a primeira coleta de trigo, as primícias das colheitas, o primeiro cordeiro do rebanho é oferecido a Deus. De acordo com a tradição dos cananeus, e até mesmo o primeiro filho se oferece a Deus, né? A consagração a Deus equivale a matar. Entendam bem isso aqui. O sacrifício das crianças. Olha para onde é que essa história está caminhando. O rito religioso cananeu, ele conhecia o sacrifício das crianças. Também na Bíblia nós temos essa menção do fenômeno várias vezes, de forma horrível. Passar o filho pelo fogo. Levítico 18, 2 Reis 16, Isaías 30, Jeremias 7, 31, Ezequiel 16, 21, nós vamos encontrar. E esses autores bíblicos veem esse ritual como algo terrível, algo desumano. Então, na tradição de Israel, isso é uma abominação. Até para os fenícios,
para a cultura fenícia, para a cultura púnica, que conhecia esse rito, havia também esse rito na região do Mediterrâneo. E é muito interessante que quando arqueólogos vão às necrópolis da região púnicas, cemitérios de crianças, contendo, encontraram corpos contendo as crianças sacrificadas que eram colocadas dentro desses potinhos. Então, quando uma casa, uma cidade era fundada, quem construiu a casa, ou o senhor da cidade, mata o filho e coloca o cadáver nos alicerces. 1 Reis 16:34, nós vamos encontrar isso. Os arqueólogos realmente eles descobriram esqueletos de crianças sobre as pedras fundamentais das casas e nas portas das cidades. E interessante, se um rei ia construir uma nova cidade, ele sacrificava um filho para Israel. Ele vivia imerso nessa mentalidade. Mas desde a antiguidade, Israel agia de maneira diferente para essa redenção. Ele idealizou uma solução para a redenção. A ideia religiosa que está enraizada na consciência do Oriente, onde o primogênito pertence a Deus, em Israel não mata os homens. Ele os redime através da substituição, ou seja, ele sacrifica um animal. Então, isso é a solução que o povo de Israel encontrou, a solução do resgate, né? Nós vamos ver que no Código da Aliança, um dos textos de leis mais antigos da Bíblia, contém uma formulação bem arcaica. O primogênito dos teus filhotes me darás. Assim farás pelo teu boi, pelo teu pequeno gado, seja os ovelhas, cabritos, 7 dias ficarás com a sua mãe. No 8º dia tu o darás. Êxodo 22, 28 a 29. Nesta formulação, que é bem arcaica, ainda falta a ideia de redenção. Será adicionada mais tarde. Em vez disso, a ideia de uma oferta substitutiva, ou seja, no decálogo da tradição yavista, contém a formulação: todo ser que é primogênito do ventre da mãe é meu. Cada cabeça do seu gado macho primogênito é meu. O primogênito do jumento você vai redimir com outra cabeça de gado. Se você não quiser redimir ele, você vai quebrar uma parte de trás do pescoço dele. Todo primogênito de seus filhos deveis redimir. E aí, a apresentação das crianças no templo, né? Se ofereciam pombinhos. Então e essa herança, que até mesmo o texto bíblico de Lucas vai mostrar, dos evangelhos sinóticos vai mostrar que o próprio Jesus foi feito isso, a apresentação de Jesus ao templo. Isso se tornou uma norma em Israel, ou seja, o primogênito pertence a Deus e é redimido com um sacrifício substitutivo. O fundamento teológico dessa prática é identificado ao longo do tempo. Nos eventos da Páscoa, está ligado ao evento do assassinato do primogênito do Egito. Mais uma vez, é necessário repensar teologicamente de Israel. Explica historicamente o antigo rito natural que se enraizou no início da sua própria história e passou a ser celebrado como um evento histórico. Então, a lembrança da 10ª praga que mata os primogênitos do Egito e onde os filhos de Israel são poupados explica o significado do rito. Nossos filhos foram poupados. Deus nos deu para nós, mas para eles que são seus. E é por isso que devem ser redimidos, porque o sacrifício substitutivo aqui é apresentado. Então, estes são o elencado daquilo que formou a festa da Páscoa. É a fusão de vários elementos festivos relacionados à Páscoa e à interpretação histórica ligada ao evento da libertação do Egito, que dá, sobretudo, um movimento chamado de Deuteronômio, ou seja, um movimento que produziu o livro bíblico Deuteronômio, que nós vamos estudar mais adiante. O nome, infelizmente, não nos ajuda à compreensão, mas em grego significa a segunda lei, a cópia da lei. E aí nós vamos ver que dentro do livro do Gênesis nós temos um movimento deuteronomista.
Ou seja, a tradição deuteronomista da lei faz com que, como eu disse no início, seja um texto de conteúdo legislativo e de conteúdo ritual. Então, essas pessoas que faziam parte do grupo deuteronomista estavam dedicadas à catequese, à formação das pessoas simples, e grande parte do território de Israel era, naquele tempo, rural. Os centros urbanos eram muito poucos. Então, as pessoas educadas, pelo menos capazes de ler e escrever, são uma quantidade muito pequena. Então, os centros culturais eram limitados. A grande massa do povo vive de quê? Da tradição deuteronomista, dos leitores da lei. A tradição que era passada de pai para filho através das repetições, ou seja, a tradição oral. Quem ensina as tradições são esses pregadores itinerantes, esses que se deslocam de aldeia em aldeia para contar as histórias antigas, as histórias do povo. E eles recordam os ensinamentos de Moisés, adaptam as velhas regras, as novas situações. No fundo, estes homens, eles tentam formar as pessoas e reforçar os costumes, os hábitos, as atitudes morais. Então, o movimento desses pregadores populares nasceu quando se percebeu que as antigas tradições de Israel não estavam mais sendo vividas, estavam se perdendo. O povo praticamente se tornou, os israelitas, os hebreus se tornaram cananeus. Perderam-se as tradições israelitas, assumiram-se as tradições cananeias, o culto a Baal, a região naturista, o abandono do culto a Yahvé, né? E esse movimento deuteronomista nasceu no Reino do Norte e no Reino de Israel no século nono e oitavo, mais ou menos 400 anos após o evento do Êxodo. Esse ensinamento catequético, repetitivo, homilético, está baseado nesta exortação à repetição contínua dessas realidades. Então, esta celebração anual da Páscoa, que era dos pastores, depois é dos agricultores, ela também incentiva esses homens a ter a mesma técnica. Os pregadores, eles são continuadores da obra do antigo legislador, ou seja, do próprio Moisés. Então, eles dizem ao povo: se Moisés estivesse aqui hoje, ele vos diria. E aí, abaixo, temos um sermão relembrando. Esse ensinamento do sermão de Moisés, através deles, é Moisés, ao longo dos séculos, que vai ensinando. É muito bonito porque isso repercute em tudo. Na nossa liturgia hoje, por exemplo, na noite de Páscoa, a celebração do Sábado Santo, todas as leituras, desde o Gênesis até o Evangelho, todas elas fazem parte desse memorial da caminhada, fazem parte da memorial da Páscoa, fazem parte do memorial da libertação. E elas, de certa maneira, estão repercutindo isso que eu estou lhes falando aqui. Lembrai-vos de todo o caminho que fizestes. Lembrai-vos que o Senhor vos livrou do Egito. Deu-vos esses preceitos e esses mandamentos, essas regras. Observai-os, vosso filho e os filhos de vossos filhos depois de vós, para seres desfelizes. Pratiquem, observem essas regras. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu pensamento e com todas as tuas forças. É Moisés. É o legislador que, repetindo, né, as aldeias durante séculos por séculos, mantém viva essas memórias. E aí nós temos o último item. Dentro desse grupo deuteronomista, nós temos a Páscoa do rei Josias, que foca no evento do Êxodo. A celebração anual da Páscoa torna-se, por ocasião, propícia para recordar a aliança com Deus. Então, no ano de 722, o Reino do Norte está no seu fim miserável, destruído pelos assírios. Poucos sobreviventes refugiam-se em Jerusalém, no Reino de Judá, ao sul, incluindo alguns pregadores deuteronomistas, que trazem consigo as tradições do Êxodo. E a sua presença também levou a um notável despertar cultural, religioso em Jerusalém, na época do rei Ezequias, entre 716 e 687. Então, ao longo do reinado de Manassés, todos os interesses religiosos
eles foram negligenciados. Somente com a ascensão de Josias, em 640, as coisas começam a mudar. E o rei, Josias, tem 8 anos, né? Mas ele está nas mãos dos conselheiros religiosos, que têm a mentalidade dos pregadores deuteronomistas. Então, eles educam e encorajam a reforma radical para recuperar as tradições de Israel. E é nesse contexto, no decurso desse trabalho de restauração, que, no ano de 621, a Páscoa é celebrada pela primeira vez desta maneira. De acordo com a reforma deuteronomista, pela primeira vez a festa pascal é uma festa oficial. Não é mais uma festa dos povos cananeus, não é uma festa de pastores, não é uma festa de agricultores. É uma festa religiosa do povo de Israel. Com todos esses elementos que eu acabei de falar concatenados. Então, encontramos também a história da Páscoa no livro dos Reis. Então, 2 Reis 23, 21, celebre-se a Páscoa do Senhor, pelo rito descrito no livro da lei, no livro da aliança. Que livro se refere? Nem dos livros bíblicos que nós tínhamos tinha nascido. Mas existe o quê? Referência a pergaminhos que foram encontrados no templo em 622. O núcleo que viria a ser aquele que é o nosso livro de Deuteronômio. É o livro dessa aliança. Então, desta maneira, a realidade da Páscoa ela foi sendo abraçada pelos reis. E o texto bíblico, que é extremamente explícito, uma Páscoa como nunca tinha sido celebrada. E aí, houve a fixação do rito no judaísmo, ou seja, a partir do tempo de Josias, a Páscoa passou a ser celebrada no templo e presidida por sacerdotes, onde se toma o cordeiro, existem ritos, existem horários, existem método, celebrações extremamente fixas, e a escola sacerdotal regulou esse culto também. Esses textos eu cito aqui dentro da documentação, Levítico, Números, Deuteronômio, Ezequiel, eles têm rúbricas litúrgicas. Os textos que o editor final usou são exatamente os atuais capítulo 12 e 13 do livro do Êxodo. E a evolução da Páscoa, essencialmente, terminou somente na era pós-exílica, com a reforma de Esdras e Neemias. Então, no judaísmo, até no tempo de Jesus, duas características surgiram ao longo dos séculos. Elas coexistiam. Na celebração da Páscoa, existe a dimensão familiar da ceia e o papel sacerdotal, que é o sacrifício do cordeiro no templo. É por isso que Jesus vai ao templo na Páscoa. Porque os israelitas iam para o templo para celebrar a Páscoa, por causa da celebração ritual do cordeiro. Então, após a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, a Páscoa judaica voltou a ser apenas uma refeição em família, sem sacrifício de cordeiro, e assim permanece até hoje para os fiéis hebreus. Então, esta é a história da Páscoa, como é que ela se constituiu. Para nós cristãos entender isso é muito importante, porque cada item que eu falei aqui constitui. A nossa Páscoa é a passagem de Deus na nossa história. A nossa Páscoa é a redenção de Deus de nossa história. A nossa Páscoa é a renovação que Deus nos dá à história. É também um momento de entrega, onde um se sacrifica para o bem de todos. É também um momento onde celebramos a vida, uma nova vida, um novo recomeço. Então, todos esses itens, quando celebramos a Páscoa, da mesma maneira que Israel sai do Egito e passa para a Terra Prometida, nós passamos do poder do pecado para a vida nova, para a vida de salvação, para a graça. E a Páscoa definitiva é a passagem desta vida para a vida eterna. Essa é a lógica. Por isso que eu disse para vocês no início dessa aula, é uma aula muito bonita, muito profunda. Então, bom proveito deste conteúdo, vejam as notas, estudem e até o próximo vídeo. Que o Senhor vos conceda uma noite tranquila e ao fim da vida uma Páscoa Santa. É uma expressão que é
que é usada na liturgia das horas, na última oração do dia. Então, que isso se cumpra na nossa vida, que nós possamos viver as nossas tradições de fé, de esperança e saber nos libertar na hora certa dos aprisionamentos que a sociedade, que a vida, que nós mesmos nos causamos e renovar-nos a cada ano. Vivenciarmos esta passagem da graça em nossa vida. Renovar a nossa história, a nossa caminhada. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.